primeira dimensão. A 21ª dimensão, gente, é a dimensão do nosso eu superior. É a dimensão que nós conseguimos entrar em contato, né, com o conselho kármico. É a dimensão aonde não existem as travas e os entraves reais que nós sentimos aqui, né, na terceira dimensão. Né? É a nossa conexão com a parte maior, né, mais evoluída, mais divina e mais perfeita do nosso ser. Né? Boa noite, Claudinha, tudo bom? Agora que eu vi você, Claudinha Vilela. Né? E, na verdade, trabalhar diretamente com a 21ª dimensão é poder programar e reprogramar, tá? Todas as energias que são ativadas inconscientemente na vibração dos nossos corpos e na manifestação deles na terceira dimensão. Então, algumas pessoas me passam, né, e-mail perguntando qual que é a diferença, né, dessa mesa para as demais. Tem duas diferenças essenciais, tá? Boa noite, Fátima. Boa noite, tem mais gente entrando aí, não consigo identificar quem é, então boa noite quem está entrando, tá? Que eu não consigo ver, tá? As duas diferenças básicas são que ela trabalha exclusivamente, né, na terceira dimensão, acertando e equilibrando a energia, né, a situação, né, a energia mesmo, a manifestação da pessoa tratada do nosso cliente na terceira dimensão, fazendo uma preparação energética. Daí, na mesma terceira dimensão, se passa por um dos templos, que essas imagens aqui são templos, tá? Onde a pessoa ela tem um trabalho energético de bioenergética, e a partir dali é ativado, né, a manifestação da aura diferenciada, que é a aura que a gente, né, todos nós vamos ter desde que a rede cristalina foi ativada, que é essa imagem que vocês estão vendo no centro da mesa. São duas formas, né, duas auras diferenciadas no lugar daquela aura que a gente tinha natural. Boa noite, Conceição, boa noite a todos, Daniele, todos que estão vindo aí novos, tá? Isis também tô vendo ali, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Clarice, tudo bom, né? Então, gente, o que acontece, tá? Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença, qual que é? Ela sobe, a gente fecha, né, o nosso cliente nessa Merkava, né, que é o elevador aí dimensional, né, usando uma terminologia bem assim, bem, né, ampassando mesmo, bem discreta, né, sem entrar muito em dogmas. Ela fecha e leva a pessoa diretamente para a 21ª dimensão, e aí, né, que é o grande diferencial da mesa, tá? Obrigada a você, Daniele, né, por ter vindo, por participar aqui, tá? O trabalho feito na 21ª dimensão, que são todas essas ferramentas que vocês estão vendo aqui em cima, deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui, aqui, ó, clicando, mostrando aqui para vocês, tá, ó, toda essa parte aqui, né, são ferramentas que se trabalham na 21ª dimensão, tá? E essas ferramentas, gente, todas elas, cada uma delas e o conjunto delas, tá, tem um intuito que é, na verdade, transmutar, né, a energia de manifestação da pessoa. Então, ela faz uma limpeza, as ferramentas, né, assim, a grosso modo, essas ferramentas, elas fazem remoção de karmas, quebras, né, limpezas e liberações de karmas, de dharmas, né, de condicionamentos, de experiências de outras vidas, né, daquela dos sentimentos acumulados. Ela faz a limpeza e a remoção do registro akáshico, né, assim, em que sentido? Deixando para a pessoa exclusivamente a sabedoria, né, das experiências, mas não mais a carga energética, a carga emocional, né, aquela carga de vínculos mesmo que a gente acaba carregando, né, de todas as experiências que foram vividas em todas as encarnações, né, e aplica a transformação de energia, colocando a pessoa na energia certa para ela aproveitar toda essa energia da nova era da rede cristalina, tá? Fazendo o que, gente? Fazendo a ativação, né, dos 78 corpos, a ativação dessas duas auras diferentes, que é a aura octaédrica, que é essa aura que está aqui, né, que é essa estrela azul, né, e a aura mercábica ao redor da pessoa. Quando isso aqui é ativado no nosso cliente, tá?
a gente abre a energia dele, da pessoa, de qualquer pessoa, para programar novas informações, energias, experiências, ressonâncias, sintonias. Como se é removido, tá? Uma carga que é antiga, que estava ali atrapalhando a energia da pessoa e é transmutada a frequência da energia dessa pessoa, nós temos a chance de então reprogramar aí com novas situações, com novas possibilidades, tá? E depois disso tudo, a gente faz a conexão, né, do nosso cliente à energia da rede cristalina, que é a energia, tá, que está sendo a energia de transformação, de evolução que tem no nosso planeta hoje, né, que foi ativada por todos os portais, tá? Então, gente, da onde veio essa mesa, né? Eu falei da primeira vez que eu fui apresentar ela e não vou deixar de falar, acho que isso nunca. Todos vocês, né, ou a grande maioria de vocês, ouviu falar, né, dos portais, né, dos portais 1111, que é como foram chamados, né? Nós temos desde 1 de 2001, 2 do 2 de 2002, 3 do 3 de 2003, até 12 do 12 de 2012, né? Muitos de vocês, inclusive, devem ter participado, né, das meditações que foram feitas mundo afora, né? Que foram essas meditações, tá? Para que isso aconteceu? O que eram esses portais, tá? Na verdade, gente, o pessoal não tinha nem ideia, né? Assim, mas esses portais eles serviam para ativar energias, utilizando a energia, né, de nós, dos seres humanos que estão buscando evolução, né? Utilizar a nossa energia em comunhão com o plano espiritual para em cada um destes portais ativar alguns cristais de Atlântida que estavam adormecidos, né, estavam colocados fora dessa dimensão, né, na quarta ou na quinta dimensão, espalhados pelo nosso planeta, tá, para fazer o quê? Para ativar essa nova grade de evolução planetária. Tá? Então, gente, a rede cristalina que foi totalmente. Minto, porque ela vai ficar 100% ativa em 2021, mas ela foi quase que totalmente ativada até, gente, dia 21 de 12 de 2012, né, que era aquela data fatídica, né, que todo mundo estava esperando que ia acontecer, e na verdade aquela data, né, foi a data do final no calendário maio, porque significa o quê, gente? Significa que nós entramos numa nova era, tá? A partir do dia 21 de 12 de 2012, né, 80% desta rede ela foi ativada e foi ativado, né, todo o processo de real ascensão, tá, planetária, não só nossa, né, seres humanos, mas planetária mesmo, tá? Então, gente, cada uma das meditações daqueles portais acabava ativando alguns cristais fundamentais, tá? Porque essa base de cristais são 144 cristais, tá? Que formam essa grade, essa rede cristalina, essa nova aura, essa nova energia, tá? Ao redor do planeta Terra, tá? Desde que os cristais começaram a ser ativados, né, no primeiro portal de 1 de 2001, nós conseguimos ver, tá, uma absurda, né, modificação na consciência da grande maioria de nós humanos, dos seres humanos. Tá? As pessoas realmente começaram a se espiritualizar, a buscar a espiritualidade, as terapias holísticas começaram a ter uma ascensão, né? A nossa área ela começou a sair da clandestinidade e do preconceito e começou a ter uma real visão, né, no mundo. As pessoas começaram a entender, a aceitar, a ver, né, assim, inclusive se vocês pararem para lembrar a quantidade de filmes, novelas, livros, informações, inclusive sobre reencarnação, né, espiritualidade e reencarnação que saíram, né, desde 2001. Tudo isso, gente, porque realmente foi ativada, né, assim, começou a ser ativada essa grade de ascensão, tá? Foi definido que já estava na hora
né, até vou falar isso um pouco mais para frente, mas foi definido que já estava na hora da gente começar por esse processo de evolução desde, né, da convergência harmônica, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Mas desde que realmente começaram a ser ativados estes cristais em 2001, é que começou a ter essa crescente evolução, né, absurda. Exatamente, né, a própria palavra holística, exatamente, né, então desde que essa rede cristalina ela começou a ser ativada, começou a ter essa crescente, né? E todo mundo começou a se espiritualizar, querendo ou não querendo, o mundo, a frequência, né? A energia planetária começou a ser mais espiritualizada, tá? E com isso, né? Nós chegamos à ativação dos últimos cristais. O último cristal que foi ativado em 21/12/2012 é um cristal chamado cristal OM. Tá? E ele só vai ficar 100% ativo realmente em 2021. De tão forte, ele é a chave, é a cabeça, né, a peça máxima, tá, que rege essa rede ao redor do nosso planeta, que é a rede de ascensão, tá? Então, gente, acho que todo mundo aqui, ninguém não deve estar falando grego para todo mundo, tá? Mas acho que a grande maioria entende. Então, gente, a própria, né, assim, tanto a mesa como as novas terapias, elas trabalham muito com a ideia da geometria sagrada, ou seja, né, a evolução, né, da nossa consciência geometricamente demonstrada, né, ou seja, quanto mais complexa for a nossa geometria, né, mais complexa é a nossa consciência. Então, nós estamos evoluindo, né, esses daqui são os, né, são, ai, peraí, só um pouquinho. Achei que estava mexendo aqui, ok. Né, assim, aqui a gente tem só uma base, não vou falar hoje, vou falar mais na aula, né? A gente não tem muita da geometria, tá? Assim, no próprio curso eu não falo muito, falo um pouco dos sólidos, né, de Platão que tem aqui, falo um pouco da geometria sagrada, mas a base da geometria da rede cristalina, isso eu explico no curso, tá, para mostrar da onde vem a evolução e por que apareceram essas ferramentas e por que a gente trabalha na 21ª dimensão, porque realmente, né, assim, a geometria sagrada é o que prova, né, que somos todos parte de uma mesma energia, né, somos todos parte, né, de um só, né, do todo, do universo, né, e ela fala mesmo, ela mostra que nós estamos, quanto maior a nossa consciência, mais complexa vai ser o que? A geometria da nossa própria aura, da nossa manifestação, da nossa energia, tá? Vou passando aqui um pouquinho, deixa eu ver onde é que tá. Tá? Então, a ativação, né, da rede cristalina, ela é baseada, que até deixa eu mostrando aqui um pouquinho, né, assim, essas são as bases, né, geométricas dos sólidos mesmo, tá? Então, a rede, ela é baseada em imagens dos sólidos, tá? Então, nós temos desde pentagramas, tá? São 12 pentagramas que aparecem ali, mas é tudo baseado em geometria. Tá? Toda a energia da rede, ela é baseada em geometria sagrada, tá? Então, gente, a ativação da rede, né, assim, ela começou nos portais de 1/1 de 2001, como eu falei para vocês, tá? Em 2008 tinha só 1/4 da força, né, da rede cristalina ativada, tá? Porque, por exemplo, 1/4 da força do cristal azul, do conhecimento que era do templo de Atlântida, o templo da sabedoria de Atlântida, tá? Ele ainda não estava 100% ativo, ele tinha 1/4, né, da ativação da energia dele. Então, por isso que as pessoas estavam começando. Quando a gente conversa, né, com a grande maioria dos nossos clientes e até com os novos terapeutas que estão sendo formados, né, a grande maioria se remete a esse ano de 2008. Muito interessante. As pessoas falam, olha, em 2008, 2009, eu fui atrás de uma melhora, eu percebi que eu tinha que buscar uma coisa diferente. Por quê? Porque, na verdade, né, assim, foi quando começou a ter essa maior ativação da rede, né, da grade. Então, quando a gente sabe dessas informações e a gente vai perguntar para os nossos clientes, a gente começa até a achar engraçado, porque vê que não é coincidência, que realmente a ativação da rede ela estava acontecendo, porque ela bate, né, com as informações que eles passam para a gente, tá? Então, gente, até 2008 tinha 1/4 da força da rede cristalina. Seu caso, Marina, mas assim, é o caso de muita gente, tá, Marina? Não é só o seu, não, é de muita gente. Né, assim, inclusive, brincando ou não, você sabe uma coisa que eu fiz, assim, eu vou falar para você na minha vida,
né, a diferença da rede cristalina. Fazia acho que uns 3, 4 anos que eu tinha um amigo meu que falava assim para mim, lança um livro, lança um livro, lança um livro, lança um livro do tarô quântico. Pois eu lancei o livro do tarô quântico em 2008. Coincidentemente ou não, eu lancei o livro em 2008. Então, quer dizer, tudo, né, assim, a gente, de todo mundo que lida com essa área, ou as pessoas que buscam ajuda, né, evolutiva, ela vai perceber alguma coisa mais forte a partir de 2008, tá? É muito interessante, eu já fiz essa pergunta para muita gente, tá? Então, gente, a rede cristalina, ela se chama rede cristalina 144, porque são 144 cristais, tá, que foram guardados, que foram, né, que estão sendo ativados. Imagino. É a história de muita gente, tá, Marina? Então, por isso que ela se chama Rede Cristalina 144, tá? Quando eles ativaram esse cristal azul, né, que ele chegou à metade da ativação, que foi no meio de 2008, ele ativou uma sequência, tá, de ativação, né, de reativação dos demais cristais mais importantes para formar a grade mesmo, tá? Então, gente, cada cristal, tá, ele foi ativado numa dessas datas triplas, né, num portal dessas datas triplas, tá? E assim, toda vez, né, são 12 cristais mais potentes, mais fortes, tá? São 12 cristais chave, né, que são o sustentáculo da rede. Cada um desses 12 cristais, né, eles foram ativados em um dos 12 portais, obviamente, né? E a junção desses 12 cristais, né, assim, ele realmente aparece, gente, como estrelas, tá, na rede, é muito bonita, que é o dodecaedro. Na outra imagem eu acho que aparece aqui, tá? Então, gente, a gente tem os primeiros 8, né, dos 12 dodecaedros, que já estavam em pleno funcionamento em 2008, né, assim, e o resto, né, foi ativado em 2008 e os demais cristais foram formando até o portal de 2009, tá? Então, gente, como eu estava falando para vocês, quando foi definida, deixa eu pôr aqui, acho que tem uma imagem, na próxima imagem, se eu não me engano, é a imagem aqui, da rede, tá? Vocês vão ver que basicamente, né, assim, não tenho aqui, acho que só a imagem que eu tenho no curso. Basicamente, eu vou achar aqui em algum lugar, tem a da geometria aqui embaixo, quando aparecer o dodecaedro duplo vai aparecer. Essa é uma outra imagem da nossa rede, olhada, né, por um outro ângulo, e é lógico que ela não foi feita baseada na geometria sagrada. Tem uma outra que vai aparecer aqui um pouquinho mais para frente, tá, assim, e quando a gente olha, a gente consegue enxergar, tá, assim, naquela imagem, a gente enxerga, né, enxerga as estrelas, a gente enxerga, né, os trígonos, a gente enxerga, né, toda essa geometria diferenciada, tá, e ela mesmo forma o dodecaedro duplo, que é a parte mais entroncada, né, como funciona a grade mesmo da rede, tá? Então, ela totalmente ativada, ela tem esse visual, né? A convergência harmônica, eu não sei se todos vocês ouviram, tá? Então, a convergência harmônica foi a junção do conselho kármico, tá? Para analisar, né, como estava, né, o nosso processo evolutivo, se existia mais luz ou mais trevas, né, como é que nós estávamos agindo aqui no planeta, tá? E foi nesse evento que, assim, gente, a verdade é uma só. Todo mundo que está aqui, que mexe com mesas, que trabalha com a área holística hoje em dia, aceita, pode não trabalhar com, mas aceita, né, a existência e a energia do conselho kármico, né, aceita a existência, né, e a frequência, né, de cura dos raios, né, a própria fraternidade branca. Então, quer dizer, indiferente da nossa crença pessoal, em algum momento da área holística ou, né, das terapias que vocês estudaram, vocês entraram em contato com uma destas energias, né, os 12 raios, que agora são 49, né, o conselho kármico, a fraternidade branca, tá? Então, na verdade, se vocês pararem para perceber,
Hoje, já todos nós terapeutas, a gente já tem uma linha de conhecimento meio que básica sobre estas informações, né? Então, gente, o que é a convergência harmônica? A convergência harmônica diz que foi uma reunião que aconteceu em 1987, né, do Conselho Kármico, onde eles analisaram e decidiram o futuro mesmo planetário. Tá? Então, houve uma análise, né, do processo evolutivo e eles perceberam que depois de muitos anos de sombra, tá, nós começamos realmente a ter mais positividade, mais luz do que trevas no nosso planeta. Tá? Então, como tem tempo, eu vou explicar um pouquinho para vocês. A rede cristalina, gente, ela foi programada para ser ativada desde a queda de Atlântida, tá? A rede cristalina, a aura octaédrica e a aura mercábica que nós estamos reativando nas pessoas, tá? Seja, lógico, a mesa cristalina metatrônica, ela realmente ativa, ela forma essa aura ao redor da pessoa. Mas muitas pessoas estão aí fazendo meditações. O Druvalo Melquisedeque, ele fez também meditações para ativar a aura mercábica das pessoas. Então, quer dizer, é uma coisa que não é exclusiva, né, da mesa. Temos aí um movimento ascendente, né? Basta vocês jogarem no YouTube que Merkaba, né, que vocês vão ver aí a quantidade, esse movimento ascendente, né, para ativar a aura das pessoas, que é a aura mercábica mesmo, né, essa Merkaba pessoal. Tá? Por quê, gente? Porque, na verdade, essa Merkaba, essa aura mercábica, que é a imagem, né, voltando aqui a imagem, né, imaginem que nós estamos formando ao redor da gente, né, essa aura parecida com essa. O que é isso? Essa Merkaba, ela, na verdade, ela tem várias funções. Dentre elas, né, a função da Merkaba tem a ver com a Merkaba cristalina. Sim, é a Merkaba cristalina, exatamente. Né? A Merkaba cristalina planetária é essa daqui, né? Essa imagem, só que essa está sem a geometria definida, tá, Mário? E nós temos que ativar a Merkaba cristalina em nós mesmos, né? Assim, a gente tem, porque a Merkaba cristalina, né, a Merkaba pessoal, ela tem, entre outras funções, as mais importantes são, tá? Ela faz com que a gente fique totalmente conectado à Merkaba planetária, à energia da rede cristalina, que é a energia real de ascensão, tá? É a energia de ascensão planetária. E ela, uma das funções dela, gente, é poder transportar, né, o ser humano entre dimensões. Ou seja, quando nós ativamos a nossa Merkaba pessoal, ela tem uma função que ela até se chama de Merkava, né? Que é fazer a ascensão, né, do ser humano da manifestação da terceira dimensão para a quinta dimensão. Vocês devem ter ouvido isso por aí, né? Assim, quando nós estávamos em 2012, se falava muito sobre isso, né? A ascensão do ser humano na manifestação da quinta dimensão. Como isso vai acontecer, tá, gente? Através da ativação, da modificação da nossa aura para essa aura mercábica, né? Criando ao nosso redor essa Merkaba. Por quê? Porque desta forma estaremos em contato com a Merkaba planetária, que é a ativação da energia da rede cristalina, que é a ativação da ascensão, e assim nós limpamos, né, todas essas frequências negativas, essas frequências de outras vidas, nessa carga que a gente fica carregando que não deixa a gente evoluir, e entramos na energia de real ascensão, tá? De real iluminação. Eu tenho aqui alguns alunos, eles podem contar para vocês, lógico que não vão fazer isso agora, mas a gente ativa a Merkaba no começo do curso, a gente faz a ativação de você, né, da Merkaba dos alunos, e no decorrer do curso, eles foram sentindo a modificação da energia, né? Não foi feita nem o trabalho da mesa para eles, foi ativada, né? Eu fiz a ativação da Merkaba em aula. O que acontece? A gente começa a se liberar daquela carga. Sente-se na hora. E a gente começa a se liberar daquela carga, gente, que é acumulada de muitos anos, de muitas encarnações, a carga emocional negativa, o peso, né, dessas informações, das histórias que foram vivenciadas, a libertação, né, dos vínculos negativos com outras pessoas, com processos que estão acontecendo na linha do tempo. Não vou fazer isso agora, Mário, isso eu só faço em curso para aquela pessoa que está preparada, porque quando a pessoa vem fazer o curso, ela vem até mim ou ela vem no atendimento, eu sei que ela está preparada para que isso aconteça. Então, eu acabo fazendo só mesmo ali no curso ou no atendimento, tá? Até porque não é na primeira aula, a gente bota a turma numa sintonia, é um processo um pouquinho diferenciado, tá? Não é tão fácil assim.
né? Assim, é uma coisa. E todo mundo está com a própria mesa na mão. Eu uso a mesa também para, né, para fazer essa ativação. Então acaba, tá? O curso é da mesa cristalina metatrônica, né, assim, o curso, né, que a Daniele perguntou, formação em mesa cristalina metatrônica, tá? Então, gente, eu estou falando para vocês, estou mostrando para vocês qual é a energia que a gente trabalha, tá? Para vocês entenderem da onde vem todos os processos da mesa cristalina, tá? Então, o que que acontece, né? Assim, teve essa análise desde a Atlântida, a gente caiu nas trevas, né? A gente entrou na escuridão mesmo, chama-se trevas, né? Espirituais, e aí agora a gente entrou, né, desde 1987, eles perceberam que o ser humano ele já estava, né, entrando nessa energia de lucidez, de iluminação, de consciência, e por isso, então, o conselho kármico, né, que são esses mestres ascensionados, eles começaram a realmente ter um acesso real à nossa energia, a nós aqui, começou todo mundo conhecê-los e saber do trabalho deles, tá? Então, gente, essa energia do campo quântico, tá? Do quântico cristalino, tá? É super bonita. Se vocês olharem, tem uma galáxia aqui. Essa é uma imagem de um filme, mas ela tem muito, ela realmente demonstra muito a realidade, tá? De como ele funciona. Tá? É a energia do campo unificado, que é essa energia de evolução, é a própria galáxia que nós estamos, que está dentro do campo unificado, tá? Do cristalino quântico, e está neste processo de evolução. Então, desde as plantas, tá? Até os seres, até os próprios mentores da gente, né? Os seres mais evoluídos, eles estão todos neste mesmo processo. Todos os seres que estão dentro da nossa galáxia estão passando por essa ascensão imediata, tá? Essa é a imagem, gente, do cristal On. Este cristal é o cristal-chave da rede cristalina. Como eu disse para vocês, ele foi ativado, tá? Em 2012, né? Porém, ele não está 100% ativado, ele só vai ficar 100% ativado, né, em 2021. Até lá, imagine o quanto a gente não vai se iluminar e crescer, né, e quanto vai ter essa disparidade que nós estamos vendo, tá? Então, gente, eu falei no curso né, do curso passado, falo para vocês, para quem tem acesso, tá? Eu recebi as informações da mesa cristalina pelo arcanjo Metatron. Tá, assim, é lógico que vocês vão chegar para você um contato imediato com o arcanjo Metatron, gente, é mais fácil, tá, gente? Mais fácil vocês me acharem assim. Eu agradeço. Parece você.